Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 46, capítulo 8, e como obter resultado do que deseja. O subtítulo dessa aula, que estamos na página 127, ele diz: você pode conseguir o oposto daquilo que reza. Vamos nos identificar com muitas orações feitas e os desejos nossos extremamente realizados opostamente. Creio eu. As palestras de Amy Cue, célebre psicólogo francês, granjearam-lhe um sem número de administradores nos Estados Unidos. Em um de seus insights mais importantes, ele disse: quando desejo e imaginação estão em conflito, a imaginação invariavelmente vence. Tenta imaginar essa frase. Se você tem um desejo de ser rico, mas você se imagina pobre, quem vai vencer? A pobreza. Porque você imaginou pobre e o desejo é de ficar rico. Você imagina você doente, mas você quer uma cura. A imaginação vai sempre vencer, porque quando os dois estão em conflito, a imaginação vai vencer. Ele dava a esse fato o nome da lei do esforço contraproducente. Vamos supor que lhe pedisse que passasse por cima de uma estreita prancha no nível do chão. Você faria isso com maior facilidade, sem a menor dúvida. Agora, suponhamos que a mesma prancha se encontra a 7 metros de altura entre duas paredes. Você poderia fazer o mesmo? Poderia mesmo? Provavelmente não. O desejo de cruzar a prancheta entraria em conflito com a imaginação. Você se imaginaria caindo e se esborrachando no chão. Você poderia querer muito atravessar a prancha, mas o medo de cair o impediria de fazer isso. Quanto mais esforço para dominar ou reprimir a imaginação, maior força você daria à ideia dominante da queda. Vamos pegar pessoas que têm medo de andar de avião. Se você vai numa rodovia, a pessoa está sentindo que ela está no solo, então ela tem menos medo. Se quando fala que vai um jato, uma aeronave, a pessoa já começa a tremer ali de medo. Tem pessoas que passam mal mesmo, de tanto medo, dá aquele frio na espinha e por aí vai. Então, quando você força para dominar, aquele peso, ele vai concentrar na queda. Por isso que a imaginação, ela vai vencer, porque aquela força, ela vai ser colocada naquilo que você não quer, que é a queda. O pensamento: vou usar a minha força de vontade para vencer o fracasso. Reforçar o pensamento de fracasso. O esforço mental frequentemente leva à derrota autoimposta, criando o oposto do desejado. Focalizar-se na necessidade de usar força de vontade implica enfatizar a condição de impotência. É como você resolver que vai fazer tudo o que puder para não pensar no hipopótamo verde. A decisão torna dominante na mente da ideia do hipopótamo verde. E o subconsciente responde mais à ideia dominante. O subconsciente aceita a mais forte de sua. O subconsciente aceita a mais forte de duas proposição contrária. Então ele está dizendo que quando nós forçamos a não fazer aquilo
é como se voltasse contra, é como se a oração fosse contra. Então você poderia estar pensando, tá bom, e como que eu faço isso? Medita no polo oposto. Ao invés de pensar na imaginação, na queda, parar de querer pensar na queda é você pensar já estando do outro lado da parede, passando por essa prancha. Se nós conseguir dominar esse pensamento na mente, nós conseguimos qualquer coisa nessa vida. O pensamento, ele cria a nossa realidade. Por isso nós precisamos, ao invés de colocar força para não pensar, nós precisamos pensar naquilo que queremos. Eu sempre dou esses exemplos. Quando alguém vem falar algo que seja negativo, destrutivo, eu me pergunto, vai me levar para o meu objetivo? Não, então eu não vou pensar nessa outra coisa. Eu não vou gastar minha energia com essa outra informação. Agora, se uma informação vai me ajudar eu a criar estratégia para me chegar aonde eu quero, aí sim eu vou estar agregando energia para eu conseguir chegar no meu objetivo. Isso que nós precisamos compreender. Você, quem sabe, descobre que pensa o seguinte: eu quero a cura, porque não posso consegui-la? Eu me esforço tanto, porque não consigo o resultado? Tenho que me obrigar a rezar com mais determinação. Preciso usar toda a força de vontade que tenho. Lembra que a gente falou na aula anterior sobre o exercício da vontade? Eu acho que é tão importante a gente entender isso, porque se você observar, será que eu tenho mesmo vontade de ter essa concretização desse objetivo? Será mesmo que eu tenho vontade de ter um casamento, um relacionamento? Será mesmo que eu tenho vontade de mudar de cidade? Será que eu tenho mesmo vontade de ser uma pessoa bem-sucedida? Eu estou disposta a passar por todo esse processo? Eu acho que esse é um ponto tão importante da gente se perguntar, porque se nós tivermos que essa vontade, ela não vai ser forçada, ela vai ser uma coisa que vai nos impulsionar a encontrar a solução para aquele objetivo. Você precisa compreender aonde está o erro. Eu costumo dizer, começa a observar onde você está localizada na vida. Eu estou localizado no polo onde eu não quero estar, ou eu estou localizada no polo aonde eu quero estar para chegar aonde eu almejo? Você está se esforçando demais? Jamais tente obrigar o subconsciente a aceitar uma ideia usando a força de vontade. Essa tentativa estão condenando ao fracasso. Na maioria das vezes, você termina obtendo o oposto daquilo que rezou. A ausência de esforço é o melhor caminho. Vamos analisar um pouco sobre isso. Quando ele está dizendo que esse esforço não é no processo, você quer uma coisa, você quer ser um profissional em determinada área, não significa que você não vai se esforçar para adquirir conhecimento. Não é desse esforço que ele está falando. Às vezes você vai ter que passar várias noites de madrugada, porque você trabalha o dia inteiro, para que você possa ter confiança naquilo que você está disposto a entregar no mercado de trabalho. Talvez você também é uma pessoa que não trabalha, não precisa trabalhar, e você também procrastina porque você já permitiu que uma preguiça dominasse a sua mente. Você tem tempo de estudar de dia, você tem tempo de estudar à noite, você tem tempo de estudar a qualquer hora, mas você tem uma agenda flexível, mas você não está acostumado a determinar, fazer um cronograma de estudo. Percebe que é a mesma coisa?
Um porque trabalha, aí tem que sacrificar a noite ou o final de semana, as suas diversões. Outro porque nunca teve que fazer isso e agora está tendo dificuldade. Não é desse esforço que o Dr. José Murphy está falando, tá bom? Já lhe aconteceu alguma coisa como as seguintes? Você vai se submeter-se a algum tipo de exame. Investiu muito tempo estudando, recapitulando a matéria. Acha que a conhece bem, mas quando olha para a folha em branco da prova, descobre que sua mente ficou ainda mais branca. É o que a pessoa está forçando ali naquele momento, mas não significa que a pessoa não teria que ter estudado. Eu me lembro disso de uma vez numa prova minha, numa pós-graduação. Eu estudei muito, era uma matéria extremamente difícil e eu não estava conseguindo compreender o que o professor estava falando. E de repente eu relaxei e tentei buscar na minha mente os pontos que eu deduzi que fosse extremamente importante para uma prova. E naquele momento eu relaxei profundamente a minha mente. Aí eu voltei a estudar. É como se eu tivesse voltado exatamente nos pontos de tudo que caiu na prova. Mas não significa que eu não estudei. Mas eu relaxei a minha mente para saber aonde estavam os pontos importantes que iria cair na prova. Porque o meu subconsciente me levou a essa intuição. E eu fui orientada por um professor, por um amigo meu que tem domínio sobre, principalmente, os livros do Dr. José Murphy. Mas quando olha para a prova em branco, né, a sua mente fica mais branca do que a prova. Tudo que você sabia sobre o assunto sumiu. Não consegue recordar nenhum único pensamento relevante. Rilha os dentes e convoca toda a sua força de vontade. Porém, quanto mais se esforça, mais parece que o conhecimento se afasta, porque ali naquele momento você está querendo que forçar a lembrar daquilo que você estudou. Quando você relaxa a mente, ela vai trazer para você, porque você já estudou aquilo. Não é que você não tenha que estudar, você não tem que forçar isso. São duas coisas bem diferentes. Porque naquele momento você pode querer relaxar, você pode querer sair, você pode querer dormir, mas o tempo que você tem é aquele tempo que você tem que revisar aquela matéria, aquela disciplina. Então isso é um esforço que ele vai ser benéfico, mas ele não vai ser um esforço benéfico quando você forçar o seu subconsciente a trazer, porque ele está armazenado lá. Mas se você forçar, ele vai desaparecer. Como o José Murphy disse, vai ficar mais branco do que a folha da prova, que está em branco. Frustrado, você deixa a sala, diminuiu a pressão mental. De repente, as respostas que andou procurando com tanto desespero, minutos antes, flui provocadoramente em sua mente. Tá vendo que ela estava lá? Mas você relaxou a mente e deixou ela vir à inspiração. Você disse a si mesmo que conhecia a matéria, e de fato conhece, mas não quando pisou na sala. O erro que cometeu foi tentar forçar-se a lembrar, de acordo com a lei do esforço contraproducente. Essa atitude levou não ao sucesso, mas sim ao fracasso. O que conseguiu foi o oposto daquilo que pediu e orou.
Se você está com muito medo, porque se você está forçando, lembra quando uma pessoa força a outra, obriga a outra sobre ameaça de que ele não vai encontrar ninguém melhor, principalmente em relacionamento afetivo, essas ameaças emocionais. Você não vai encontrar ninguém que ama teus filhos, porque você já tem filhos do seu primeiro casamento. Eu sou um cara que respeita os seus filhos, as suas filhas e gosta da sua família. Eu sou um cara trabalhador, ou uma mulher também, né? Tô falando no sentido, né, da posição feminina, mas pode ser o contrário também. Essas ameaças são medo. E o que vocês pode pensar que vai acontecer? O fracasso, a pessoa vai deixar. Essas ameaças é um caminho brilhante para o fracasso. Lembra quando você vai ao banco que o gerente da sua conta começa a forçar você a fazer um seguro, ameaçando, no momento mais difícil da sua vida, você vai precisar, você fica com medo, às vezes você nem recebe o seguro, você morre até antes. Quantas histórias nós observamos, o Dr. José Murphy conta isso, né? Porque a pessoa fica com tanto medo que a pessoa acaba que, às vezes, nem fazendo o seguro por medo de não dar conta de pagar e também não usufrui de nada porque adoece, sei lá, acontece alguma coisa. O medo. E a pessoa também não vende. Então, a pessoa força aquilo e acaba que não conseguindo o objetivo porque ele está com medo de não conseguir, medo de não bater a meta, medo de um monte de coisa, né? O conflito entre desejo e imaginação precisa ser resolvido. Página 129. Usar de força mental ou força de vontade pressupõe a existência de oposição. O ato de imaginar oposição, porém, cria a oposição. Se você se concentra na obtenção daquilo que deseja, não se concentra mais nos meios para torná-lo realidade. Se você concentra naquilo que você quer, você não vai ditar como que aquilo tem que chegar à tua mão, à tua mesa, à tua casa, ao teu trabalho. Você já disse. Se você quer mudar de emprego, você já sabe aonde você quer trabalhar, você não vai forçar, você não vai criar ali. Sabe aquelas pessoas que ficam criando relacionamento, forçando a barra? Sempre acaba mal esse tipo de situação. Se está forçando é porque está com medo. Se você já viu a realidade daquilo acontecido, para que você vai forçar? Se você já é mãe, para que você vai forçar? Você já é mãe. Se você já é rico, para que você vai forçar conviver no meio dos ricos? As pessoas ricas se comunicam, se faz negócio, frequentam os mesmos ambientes. Percebe a diferença do que ele está dizendo? Você forçar uma vontade ali, não é você não ter uma vontade treinada, é você forçar uma coisa por medo daquilo não acontecer. Você forçar uma situação por medo daquele objetivo não concretizar. É essa força que o Dr. José Murphy está a se referir. Se dois dentre vós sobre a terra concordam a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe a concedida por meu Pai que estais no céu. Se uma pessoa quer algo e o outro também quer, aquilo vai se tornar um casamento, seja de uma negociação, seja de uma sociedade. Se um não quer, não adianta forçar. Se o seu sentimento, os seus pensamentos e suas ações estão alinhados, é do desejo do teu Pai que está no céu concretizar o seu desejo. Porque desejo e imaginação estão em alinhamento, a imaginação vai sempre vencer. A imaginação é o seu sentir que aquilo já concretizou.
Se você sente se você imagina caindo, você já sentiu o tombo, você já sentiu a queda. Por isso que ele disse que a imaginação, ela é o sentir. Você imagina uma coisa, você já sentiu aquilo. Imaginou uma coisa, imaginou uma flor, você já sentiu a flor. Você já sentiu o cheiro, você já sentiu a textura, você já sabe. Quando eu falo para você, imagine uma rosa. Você vai imaginar, se eu falar assim, imagine uma rosa amarela. Você vai colocar a tonalidade da rosa amarela que você conhece. Você vai lembrar do cheiro, das folhas. Você não vai imaginar uma rosa com folha de lírios. Por isso que ele diz que a imaginação sempre vai vencer. Isso está no livro de Mateus 18, 19. Quem são esses dois de quem fala a Bíblia? Eles representam a união, o acordo harmonioso entre subconsciente e o seu consciente. No que interessa qualquer ideia, desejo ou imagem mental, se não houver conflito entre as diferentes partes da mente, sua prece será atendida. Os dois que concordam pode representar também você e o seu desejo. Falei sobre isso. O seu desejo não é o seu próprio subconsciente. E o seu consciente não é o que você consegue imaginar. Então, a gente consegue imaginar uma coisa com a mente consciente. Se você falar para um bebezinho, imagine um elefante cor-de-rosa, ele não vai imaginar, ele nunca viu um elefante pintado cor-de-rosa. Se você falar para um bebê, imagine uma cidade, ele não vai conseguir imaginar essa cidade que você está mandando ele imaginar, porque ele não conhece, talvez ele não sabe nem o que é cidade, porque ele não tem a mente consciente ainda. Evitamos todos os conflitos entre desejo e imaginação, entrando em um estado passivo sonolento que reduz o esforço ao mínimo. Na maior parte, a mente consciente submerge quando caímos em estado de sonolência. E a melhor maneira de impregnar o subconsciente é imediatamente antes de ir dormir. A razão disso é que o mais alto afloramento do subconsciente ocorre imediatamente antes de dormir e pouco antes de acordarmos. Nesse estado, os pensamentos e imagens negativos que tendem a neutralizar os nossos desejos, se impediu sua aceitação pelo subconsciente, estarão ausentes. E antes de dormir, e assim que nós acordamos, claro que ele fala aqui uns minutos antes de acordar. Se você está dormindo, você não vai conseguir impregnar isso no seu subconsciente, óbvio. Mas a hora que você acorda, você está sonolento, sabe assim? Você não sabe se está na sua cama, você não sabe onde você está, você não sabe que horas são. Às vezes você acorda assustado, pensando que já passou do horário. Enfim, é nesse momento. Por isso que a gente precisa condicionar o nosso subconsciente para a gente acordar um pouquinho mais cedo para a gente fazer essas técnicas. De início a gente coloca lembretes. Muitas pessoas resolvem seus dilemas e problemas recorrendo à imaginação controlada, dirigida, disciplinada. Elas sabem que tudo que imaginam e sentem como verdade terá que acontecer e acontecerá. Muitas pessoas têm essa habilidade com essa técnica de fazer isso antes de dormir. Tem pessoas que é muito mental, vai fazer isso no estado de vigília ali, de ações, de inspiração, no meio de uma atividade outra do dia a dia, do cotidiano, ela vai fazer isso. Então, quando o Dr. Joseph Murphy dá essas técnicas, você precisa entender se realmente é essa a maneira que você condiciona o seu subconsciente mais
fácil. Uma moça chamada Sara G procurou-me à beira do desespero. Estava metida em um demorado e complicado processo judicial, com adiantamento sucessivo, sem nenhuma luz à frente. O que ela mais desejava era a solução amigável do litígio. Suas imagens mental, contudo, transbordava de fracasso, perca, falência e impotência. O resultado foi exatamente o que Coe disse, ou o que ele previa. A imaginação prevaleceu sobre o desejo e o processo judicial arrastou-se sem sinal de solução. Por sugestão minha, Sara colocava-se em um estado sonolento passivo sempre que ia dormir e em seguida passava a imaginar o melhor resultado possível para o problema, tanto quanto podia, e mergulhava em um estado de expectativa confiante. Sabia que a imagem que formasse na mente teria que concordar com o desejo do seu coração. Se você está ali naquele momento de sonolência antes de você dormir e você imaginar que aquilo já está concretizado, aquela imagem ela vai passar para o seu subconsciente, ela vai alinhar com o seu desejo. Entrando nesse estado de sonolência, começou a imaginar com tanta clareza quanto possível um encontro com seu advogado depois de ter resolvido o caso. Ouviu-se perguntando sobre o resultado, escutando-lhe as explicações, e ele repetiu um grande número de vezes. O caso foi resolvido amigavelmente. Foi uma solução que agradou a todos. A imagem que ela gravou na mente foi a voz do advogado dela falando isso para ela. Gente, é muito preciso quem consegue ter essa imaginação, a pessoa imaginar ali a voz daquela pessoa, a ação, como que ele se comporta, os mínimos detalhes, porque tem gente que tem muita dificuldade de imaginar e lembra de uma fantasia mirabolante que as pessoas não conseguem ter essa firmeza na mente. Eu falei sobre o que é uma fantasia no sentido negativo e o que é uma imaginação consciente, tá? Tem pessoas que imaginam umas coisas que é ilógico, isso é doença mental. Lembra, eu tô abrindo um parênteses aqui para a gente não fazer confusão. Não que vocês já não saibam, não que vocês não tenham conhecimento dessa informação, mas é sempre bom reforçar. Durante o dia, quando lhe surgia na mente pensamentos de medo, ela repassava o videotape do encontro com o advogado completo com as palavras de gesto. Lembra que eu falei? Imaginava o sorriso do advogado, os maneirismo dele, o tom da voz, as palavras exatas usadas por ele. Fazia isso com tanta frequência, com tanta fidelidade ao roteiro, que os medos eram combatidos até mesmo de tentar aflorar a mente. Ao fim de algumas semanas, o advogado ligou e confirmou o que ela estivera imaginando e sentindo com realidade. O processo judicial foram resolvido e ela teve certeza de que a solução era harmoniosa e que podia aceitá-la. Se ela pediu, para que ela ia continuar na justiça brigando por uma coisa que ela já tinha pedido? Gente, muitas vezes o egoísmo, a avareza das pessoas, elas mudam o que elas pediu também, que pode ser um grande problema. Que a oração pode se tornar oposta ali, porque a pessoa
pede uma coisa e de repente aquilo concretiza e ela muda de ideia no meio do processo e aquilo se torna uma confusão ao invés de uma solução, tá? As palavras dos meus lábios, seus pensamentos e imagens mentais e o meditar em meu coração, meu sentimento, natureza, emoção, seja agradável a tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu, o poder e a sabedoria do subconsciente, que pode redimi-lo da doença e da dependência e da pobreza. Salmo 19, 14. Então vamos refletir sobre o que é uma imaginação, o que é um desejo, o que realmente eu tenho como verdade sobre isso. Se eu consigo imaginar eu naquela posição, o que poderia dar errado? Se eu consigo imaginar que o meu subconsciente é um poder tão grande que eu não consigo nem mesmo alcançar, de tão infinito que ele é, o que ele não poderia ajudar-me a resolver? Aí eu preciso analisar se realmente eu acredito que esse poder é uma realidade em mim. Precisamos, amados, começar a pôr em prática esses ensinamentos. Precisamos colocar isso como tarefas diárias. Não é só quando nós desejamos alguma coisa, que seja no nosso cotidiano, coisas simples, coisas corriqueiras, para que nós podemos treinar a nossa mente. E uma vez que nós colocar uma prática, nós não ficar voltando para trás, duvidando, desacreditando da nossa capacidade. É pedir que Deus nos honre com aquelas verdades. É pedir que a Deus nos mostre o caminho melhor para a gente seguir, para a gente alcançar aquele objetivo. É pedir para que todas as pessoas que estejam orando alcancem a graça junto conosco. É pedir que a nossa sabedoria infinita, que está em todo canto do espaço, que move os planetas, que mantém a ordem desse universo, que traga até a minha consciência a inspiração e a ideia perfeita para que todos possam prosperar junto comigo. Essa é uma oração, é não ser egoísta, é não sobrecarregar as pessoas com nossas lamúrias, com nossas críticas, com nossos bisbilhotismo. Vamos olhar para a nossa vida, para o nosso objetivo, ser mais coerente, ter mais discernimento com aquilo que nós estamos disposto a deixar para gerações futuras. E nós nos encontraremos nos pontos importantes do capítulo 8. E até o nosso próximo encontro.